Aqui para conversar um pouco com vocês, provavelmente o seu caso é o seguinte: você comprou um imóvel, só que a pessoa pagou integralmente, só que a pessoa que te vendeu morreu antes de transferir para o seu nome. E agora você precisa dos herdeiros para conseguir regularizar essa situação e eles se negam a te auxiliar. Isso vai te gerar um desespero com certeza, porque para o imóvel ser chamado de seu, não basta apenas um contrato de compra e venda. Você precisa que conste o seu nome na escritura deste imóvel. O seu nome precisa estar na matrícula dele. E se esse é o seu caso, eu já te adianto que se você tem o contrato de compra e venda, o comprovante de quitação e herdeiros se negando a te ajudar, a sua solução pode ser, ou bem provavelmente é, a adjudicação compulsória. Antes de continuar, meu nome é Natália, eu sou advogada especialista em direito sucessório e regularização de imóveis e eu vou trazer aqui uma série de vídeos nesse canal com informações úteis, porque pode ser o seu caso, talvez você está achando que não tem uma solução para você e tenha. Então vamos lá. Alguns cuidados que a gente precisa ter com a adjudicação compulsória. O primeiro deles, se você tem contrato de compra e venda, comprovante de quitação, mas você tem herdeiros dispostos a te ajudar, não é caso de adjudicação compulsória. Também não vá perder dinheiro assim de graça, né? O que você precisa fazer? Fazer ali uma escritura pública de compra, escritura pública de nomeação de inventariante, e aí esse inventariante com a anuência de todos os outros consegue fazer essa transferência direto para você. É uma forma muito mais rápida, mais prática e mais barata, tá? Para você conseguir dar andamento nisso daí. O segundo ponto é, se você tem um contrato de compra e venda, o comprovante de quitação, herdeiros se negando a te ajudar, mas você tem uma escritura pública já lavrada, porém não registrada por alguma razão, não é caso de adjudicação compulsória, tá? Se você tem uma escritura pública lavrada e ela não foi registrada por alguma nota devolutiva, algum ponto que o registrador disse, olha, não dá pra gente registrar, não será caso de adjudicação compulsória. Por quê, doutora? Porque você já tem uma escritura lavrada. Então, muito cuidado com isso. Uma outra coisa importante é que nem tudo se resume à adjudicação compulsória. Muitas vezes, realmente, o seu caso vai ser um caso de uso capião. Então, você precisa ter muito cuidado, principalmente quando você comprou este imóvel de um dos herdeiros, mas o imóvel está em nome do falecido, ou se você comprou de um terceiro e a pessoa que consta na matrícula do imóvel já é falecida. Também não será caso de adjudicação compulsória. Como assim? Suponha que João morreu e aí o seu filho Pedro foi lá e vendeu a casa que está em nome do pai para você antes de fazer o inventário. Se você comprou de Pedro e não de João, que está na escritura, não cabe a adjudicação compulsória, tá? Da mesma forma que Zé comprou de João um imóvel e não passou para o nome dele. João morreu e aí Zé transferiu esse imóvel para você. Você foi registrar e não foi possível por quê? Porque a pessoa que consta lá, João, que está na matrícula do imóvel, veio a óbito. Então, também não vai ser caso de adjudicação compulsória. Então, são cuidados que você precisa ter. Mas, no geral, a ideia da adjudicação compulsória é muito parecida com a compra e venda, tá? Ao invés de ser uma escritura, por exemplo, vai ser ali uma ata notarial que você vai registrar no cartório de registro de imóveis. Mas também vai contemplar ali o pagamento do ITBI. Você vai ter que pagar imposto sim para fazer a adjudicação compulsória, tá? Não é apesar de ser uma opção para resolver o seu problema, não é um ato barato. Mas é aquilo que vai te garantir um imóvel. O que é um imposto perto daquilo que você vai estar somando ao seu patrimônio, não é? Então, você vai ter as custas aí com o ITBI e vai ter as custas também cartorárias, tanto do tabelionato quanto do cartório de registro de imóveis. Então, o procedimento é muito parecido com o da compra e venda. Eu trouxe aqui alguns pontos só para vocês se atentarem, né, dos cuidados que precisam ter, para que nenhum advogado aí acabe te levando na conversa, tendo ciência de que não é um caso de adjudicação compulsória, ele vai cobrar os honorários dele e depois vai te dar uma desculpa que não conseguiu registrar por culpa do cartório de registro de imóveis, por exemplo. Eu acho que no geral, o que eu estava vendo aqui no caso é basicamente isso. É só para vocês terem uma ideia de que existem opções para você resolver, tá? O seu plano sempre tem como você passar o imóvel para o seu nome. Sempre tem. Mas existem algumas situações que são mais caras do que outras. A função do advogado é justamente buscar a opção que seja menos onerosa a você, a opção mais barata. Existem casos que realmente você vai ter que partir ali, por exemplo, para uma usucapião,
ou você vai ter que partir de fato para o inventário, você vai ter que entrar de acordo com os herdeiros, né? Tentar notificar e dizer, olha, eu pago parte das custas do inventário, mas vamos tentar resolver isso daí. Então vai variar de caso a caso, por isso que é muito importante que você converse com um profissional. Mas no geral, só recapitulando, se você tem contrato de compra e venda, comprovante de quitação, vendedor falecido e herdeiro se negando a te ajudar, o seu caso provavelmente pode ser resolvido com a adjudicação compulsória. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário. Eu vou trazer mais alguns outros vídeos informativos. Vou deixar aqui também no link da descrição o meu Instagram. Lá eu também gravo vídeos um pouco mais curtos, com algumas dicas, com algumas informações básicas, não só do direito sucessório e imobiliário, mas também em algumas áreas do direito que eu entendo que possa auxiliar as pessoas que não conseguem ter acesso à justiça com facilidade, tá bom? Acho que é isso. Até o próximo vídeo.